Amém, povo de Deus? Capítulo 19 do livro de 1 Reis, diz assim a palavra do nosso Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Diga graças a Deus. Querido, sente na presença de Deus. O tema que eu quero colocar nessa noite é um tema que eu já falei aqui: esgotamento, né? É o tema que eu quero falar nessa noite, à luz da palavra de Deus, porque, sem sombra de dúvida, estamos vivendo dias difíceis de se viver, embora ninguém quer morrer, né? De que como é que é, agora me fugiu aqui, se viver eu não vou saber agora aqui, tá cansado, eu quero viver cansado, né? Uma coisa assim, eu não me lembro agora, mas o tema é sugestivo. Há pouco tempo atrás, e ainda estamos vivendo aqui na nossa cidade, em Curitiba, aliás, isso já tem sido uma retórica em muitos lugares do Brasil, não só aqui, mas em Curitiba principalmente. Nesses últimos tempos nós temos sofrido com estiagem, nós temos sofrido com esse negócio chamado, falta d'água, né? A falta d'água nos faz sofrer, né? Até que nesses dias de frio não tem problema, até vai ser bom ter uma desculpa para não tomar banho, pelo menos, né? Eu mesmo já faz uns 10 dias que eu não tomo banho. Então, porque está faltando água, gente, tem que economizar. Então, aí não dá. Mas é uma coisa chata, é uma coisa que incomoda, né? A estiagem é uma situação que muda tudo. E é o que eu quero falar nessa noite, um pouquinho sobre isso. Mas eu quero basear a nossa vida, a nossa palavra na vida do profeta Elias. Via de regra, quando uma pessoa passa por um período muito, muito intenso, um período de muita euforia em suas emoções, quando se é exigido de uma pessoa mais do que ela está acostumada, quando se é exigido de uma pessoa mais do que o comum no que diz respeito às suas emoções, geralmente a pessoa enfrenta em seguida um momento de declínio espiritual, um momento de baixa espiritual, e por que não dizer também emocional sobre todas as coisas. E isso é um fato em nossos dias, por conta de tudo aquilo que nós estamos vivendo, por conta do que tem acontecido já há 2 anos, quando a gente pensa que a coisa está melhorando, volta ao normal, e a gente fica nessa situação, sem saber o que fazer, sem saber como agir. E aí, se você for ver, meus irmãos, a despeito desse vírus aí, que não é mais novo, né? Porque já tem 2 anos, seria novo se fosse aí 2, 3 meses, mas já tem 2 anos desse negócio aí quase, então não é nada de novo. Mas a despeito disso, que para nós é uma novidade, as coisas continuam acontecendo. A verdade é que as coisas não pararam de acontecer porque o vírus está aí. A vida continua, mesmo nas suas dificuldades, mesmo diante das nossas dificuldades como é que eu vou dizer para você, de adaptação, mesmo a gente tendo que se adaptar a um novo estilo de vida, um novo modelo de vida.
A vida continua, essa é uma grande verdade, e os problemas, eles se potencializaram. As mazelas sociais, que você sabe muito bem, são muitas, não são poucas, elas só aumentaram, só potencializaram. Os índices, eles continuam em uma grande crescente, né? Elas continuam crescendo, o índice de violência doméstica. Nunca se falou tanto em violência doméstica como se está falando hoje. Nunca se falou tanto de feminicídio como se está falando hoje. Nunca se falou tanto em abuso dos mais diversos. A gente, quando fala de abuso, a gente logo remete às questões sexuais, mas tem muita gente que abusa da outra pessoa nas suas emoções. Tem tanta gente abusada emocionalmente aqui, tem tanta gente abusada espiritualmente no mundo. Então as coisas só aumentaram, as coisas só cresceram, a violência só cresceu, a marginalidade só cresceu, a falta do dinheiro na praça só cresceu. Na verdade, as pessoas se tornaram cada vez mais egoístas, o mal tomou conta do coração das pessoas, e tudo isso que eu estou falando para você, e poderia falar muito mais nessa noite, do que tem acontecido. Índice de divórcios, por exemplo, é absurdo. Eu estava vendo hoje ainda, o Rodrigo e a Nilga aqui, que cuidam dos nossos casais, o índice de divórcios aqui no Paraná principalmente aumentou muito. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais aceita o divórcio, é o país que mais tem divórcios, é o Brasil. As famílias destroçadas, as famílias arrebentadas, não se respeitando mais os valores morais, não se respeitando mais os valores éticos. Não vamos nem falar, olha o pastor Jorge Linhares aí ontem, eu mandei para o meu pai, ele até postou na internet, né? Foi chamado pelo Ministério Público, porque ele deu uma declaração, a igreja dele é contra, contra não, ele só falou que é a favor, e, enfim, aquela coisa toda que você sabe muito bem, do casamento, o homem e a mulher, e aquela coisa, defendendo o que é lógico, defendendo o que é certo, pois o Ministério Público mandou uma intimação como se ele fosse um bandido, para ter que se explicar por que eles estão agindo dessa forma. Então, meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando? Os dias que nós estamos vivendo, verdadeiramente são dias que eu vou dizer para você, Sodoma e Gomorra, Marcos, era fichinha perto do que está acontecendo no nosso país hoje. A gente fala tanto de Sodoma e Gomorra, gente, eu acho que é pouco perto do que está acontecendo no nosso mundo, e principalmente em nosso país, porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é esculhambar com as coisas de uma vez, e é mais esculhambado do que qualquer outra coisa. Então, já que é para se sujar, vamos se sujar logo. Já que é para esculhambar, vamos esculhambar logo. E tudo isso que eu estou falando para os irmãos, tudo isso nos coloca em uma panela de pressão. E a verdade é que o ser humano, num contexto geral, nunca esteve tão mal. O homem nunca esteve tão mal. E sabe, olhando para a palavra de Deus, o texto que nós lemos, isso aconteceu com o profeta Elias, não é novidade. O homem continua sendo o mesmo, as coisas só potencializam, mas o homem continua sendo o mesmo. Elias, depois de haver extirpado, acabado, arrebentado com os profetas de Baal, Elias, após ter acabado com a influência trágica do poste ídolo, venceu a batalha com os profetas, 450, a batalha do Carmelo, conhecida como a batalha do Carmelo, contra os profetas de Baal. Então Elias poderia estar se sentindo vitorioso, mas não. A palavra de Deus nos mostra que Elias, ele estava tendo um declínio espiritual, um declínio emocional, ele estava passando por um momento daqueles que nós costumamos dizer baixa emocional, que todos nós passamos, e não é porque você é crente, não é porque você é cristão, que você não vai passar por isso, ou que você não passou por isso. E às vezes as pessoas, elas não têm esse conhecimento, as pessoas, elas não têm esse feeling, vamos assim dizer. Então é fácil, quando eu não tenho domínio sobre uma situação, é fácil eu endemonizar tudo.
É fácil eu jogar e colocar na conta do capeta todos os problemas, todas as mazelas e tudo que acontece, irmão. Não estou dizendo que ele não tenha culpa, mas eu preciso dizer nessa noite que as questões principalmente emocionais, nós não podemos remeter elas a demônios e tudo mais. Gente, há problemas emocionais sim. A igreja por muitos anos ela caminhou na contramão dos problemas emocionais. Então para nós pastores ficava muito prático chegar e dizer assim: não, o seu problema é demônio, vamos orar. O seu problema é bruxaria, vamos orar. É porque alguém fez uma obra contrária contra você, alguém fez alguma coisa de mal para você, quando na verdade às vezes ninguém fez nada de mal, ninguém falou nada, ninguém costurou a boca do sapo com o teu nome dentro, mas é porque não se tem um manejo na situação, ficou mais fácil. E se eu olhar para a palavra de Deus, eu vejo que Elias aqui, senhores pastores, ele não estava aqui, Elias, ele não estava chateado com macumbaria, ele não estava preocupado com isso, com aquilo, com feitiçaria, não, ele estava preocupado com uma ameaça de quem? De uma mulher. A Bíblia fala que Jezabel, a rainha, ameaçou. Quem era Jezabel? Jezabel era a mulher do rei Acabe, e ela não era flor que se cheira não. A Bíblia nos conta a história do justo Nabote. Era um homem que ele tinha uma plantação de vinha que ele ganhou dos pais. Ele ganhou uma plantação de vinha dos pais, então ali ele tinha para sua subsistência, para a subsistência da família, ele plantava, ele cultivava e ele vivia a sua vidinha. Mas Nabote era do lado do rei, era do lado do palácio, e Nabote quis aquela plantação, e foi falar com Acabe, e foi falar com Nabote. E o Nabote disse: não, meu senhor, eu não vou vender essa herança que eu ganhei do meu pai, essa herança que vem de família do meu avô, é uma coisa de família, eu não quero vender, mas coloque preço, eu vou colocar, eu vou pagar, posso dar o que você quiser, outro lugar, ou dou até um dinheiro se você quiser, pelo preço justo. Ele falou: não, eu não vou vender. E o homem chega triste em casa. A Bíblia diz que ele não quis comer naquele dia. A Bíblia diz que ele se furtou de comer o pão. E a sua mulher logo percebeu e disse: por que você está triste, homem? Ele disse: porque eu queria comprar, meu bem. Eu fico pensando aquele homem falando para a mulher: meu bem, eu queria tanto, meu bem. Porque o homem, quando quer ser manhoso, a mulher é manhosa, mas o homem, quando quer ser manhoso, sai de baixo. É assim que é. O homem, olha, se tem uma coisa que o homem é manhoso, e tem um termo que o pessoal usa, que eu não posso falar aqui no altar, mas é medroso, então, para você entender. O marada medroso. Então tem tudo medo. E ele chegou: eu queria comprar, e ele não quis me vender. Ela disse: fica tranquilo, meu amor, come esse pão, toma a sua sopa, toma o seu vinho, come isso aí, porque amanhã você vai tomar posse. Ela inventou, você conhece a história, inventou uma acusação, falou com os maiorais, inventou uma acusação, colocou ele diante da corte, arrumou 2 falsas testemunhas, apedrejaram ele na porta da cidade, e ela chega em casa e fala: pronto, resolvi o seu problema, seu frouxo. Era só o Acabe que era frouxo, nós não somos, os homens daqui não são, diga glória a Deus. Então, ela fala: vai lá tomar posse. Então essa era a mulher que ameaçou. Você veja que esse homem, ele não teve Elias, ele não teve medo de 450 profetas armados, clamando ao seu Deus num monte. E a ameaça de uma mulher faz esse homem pedir para si a morte, porque ele diz no verso 4, basta, chega. Ele diz o seguinte: toma agora, Senhor, a minha vida, toma agora a minha alma, porque eu não sou melhor do que ninguém. Ou seja, ele está dizendo o que, meu irmão? Eu acabei de sair de uma guerra, meu Deus, eu acabei de sair de uma batalha. Quem está enfrentando batalha aqui? Levante a mão bem alto. Quem está enfrentando uma guerra, levante a mão bem alto. Eu tenho uma palavra para você, quer ou não quer? Depois dessa vem outra. Porque a nossa vida é feita de batalha. A nossa vida é feita de embates. A nossa vida é feita de lutas. Ou seja, ele estava cansado.
Ele estava fadigado, ele lutou. Ele enfrentou 450 profetas. Para pensar, meu irmão, nós falamos da Bíblia, nós falamos do texto bíblico, mas nós precisamos nos reportar ao momento. Nós precisamos estar no momento, ler e tentar entrar no momento. É igual quando você lê um livro. Por isso que a leitura ela é maravilhosa. Porque a leitura ela te aguça o sentimento, muito diferente de você ver uma imagem na televisão, que você vê a imagem pronta. Agora, quando você fala, você está lendo uma história, você está lendo um livro, você tenta viajar na maionese, você tenta pensar no cenário. E aí nós precisamos pensar, meus irmãos, em um homem que está correndo risco de vida, sozinho. Tinha lá o seu ajudante, tinha lá algumas, quem sabe uma ou duas, sabe Deus, mas a Bíblia fala de Elias. E 450 profetas do outro lado, e ele tendo que provar o seu ministério, ou seja, provar o Deus a quem ele estava servindo. Foi uma guerra, foi uma luta. Para pensar as emoções desse homem, nesse momento de guerra espiritual, nesse momento de luta espiritual, porque, irmãos, você precisa entender uma coisa, quando você lê a Escritura Sagrada, você olha, por exemplo, o Velho Testamento. Eu quero dizer para você entender, o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele não foi liberado para a turma. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele era liberado por Deus, para fins específicos, na vida de homens e mulheres que acreditavam. Para situações específicas, o Espírito Santo era liberado. Já na Nova Aliança, já a partir do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, já a partir de Jesus, o Espírito Santo agora não é liberado para fins específicos. O Espírito Santo não é liberado só para o culto do sábado à noite, não é liberado só para o culto da doutrina, ou só para o culto da terça-feira, que é o culto da oração, ou para uma vigília, clamor pelo Brasil, que nós vamos fazer, depois nós vamos falar. Não. O Espírito Santo hoje, ele é liberado a todos aqueles que creem. E digo mais, ele não é só liberado, mas o Espírito Santo não está por aqui passeando entre nós, ele está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então para pensar, a luta, Elias estava cansado, tinha acabado uma batalha. E aí, querido, quando você está cansado, você não reage bem. Estava vendo agora, eu que sempre gostei de sertanejo, mas de sertanejo bom, não dessa coisa que está, essa lenga-lenga aí que toca aí hoje em dia, né? O Jean Giovanni da dupla, né, cochilou no volante, capotou o carro e tal, mas ele e a mulher, ainda bem que não tiveram os maiores prejuízos. Por quê? Cochilou, estava cansado. Não devia viajar cansado, porque quando você está cansado, você não reage bem. Quando você está cansado, os seus reflexos são minimizados, suas reações ficam estranhas. Então eu digo, inclusive no meu Instagram, não prometa quando você estiver feliz. Eu já disse aqui, vou repetir. Não prometa quando você estiver feliz, não responda quando você estiver com raiva. E não decida quando você estiver cansado. Isso aqui é uma lei para a vida. Isso aqui, se nós levássemos à risca isso aqui, nós iríamos poupar muitas preocupações. Nós iríamos nos poupar de muitos dissabores, porque a verdade é que nós ficamos felizes ali no momento, e na hora daquele momento de felicidade, a gente promete o mundo e o fundo, e aí não cumpre, e aí passa por mentiroso. Cria um desconforto, a pessoa passa a falar, aquele lá, ó, prometeu e não cumpriu. Aquele lá falou que ia fazer e não fez. E aí, responder com raiva, então nem se fala. Por isso que é melhor ficar quieto, né? Na verdade, irmãos, a gente tem que pedir a Deus uma unção. Fala qual, pastor? A unção da ovelha muda. Somente os maridos, diga glória a Deus, né? Se as irmãs estão aqui, digam glória a Deus, as irmãs. Porque as irmãs gostam de falar muito. É coisa de mulher, gente. Mulher foi feita para falar. O homem já não, o homem já gosta de ficar quieto.
O homem com uma palavra, ele resolve tudo. A mulher não, ela precisa pôr para fora. A mulher, ela precisa discutir a relação, DR. E tem algumas, tinha um obreiro que infelizmente ele foi ceifado muito cedo da nossa igreja, morreu, e jovem ainda, era dos jovens e tal, e ele falava: pastor, eu não aguento essa mulher, brincando, às vezes a gente conversava, eu não aguento essa mulher. Eu falo: o que foi, varão? Ela quer ficar conversando. Eu falei: qual é o problema? Conversa, fala uns lá, tá bom, responde, filho. Ele falou: mas não, pastor, ela me acorda 3 horas da manhã e quer ficar conversando comigo. Eu falei: daí é problema, irmão, é problema. Então, não pode responder quando está nervoso, né? Que aí, meu irmão, é terrível. E não decidir quando está cansado. Então, voltando para o texto aqui, quem era Jezabel? Eu já falei, era uma mulher terrível. Então Elias, por que ela ameaçou? Porque Elias estava se destacando. Elias estava sendo promovido. Para você entender, Elias hoje era o cara mais famoso do TikTok. Que é a pior coisa que o inferno poderia ter inventado, é o tão chamado TikTok. Atenção, senhores pais. E principalmente se você é pai ou mãe, você então devia ser o primeiro a não ser viciado nessa porcaria. Chamado TikTok. Isso é a maior é a maior ferramenta que Satanás inventou, foi esse negócio. E quem não gostou, vai fazer o quê? Mas ele estava lá, ele estava no TikTok, ele estava no YouTube. Tinha o cara que tinha mais like na internet, o Instagram dele bombava, porque estava se destacando. E aí você precisa entender uma coisa sempre, guarda isso, irmão. Eu sei que é difícil, que isso é cabeça dura, mas guarda esse negócio aí. Sempre que você se destaca, o destaque traz consigo problemas também. Que tem muita gente que fica magoadinho com Deus. Por que Deus não dá? É porque você não está preparado ainda, irmão. É porque você não está preparado para administrar o que Deus tem para colocar na tua mão. Então você precisa se preparar. É porque ainda você não está tão convertido como devia ser. Por isso Deus não te dá ainda. Tem muita gente que quer se destacar na sua área profissional de atuação. Mas a pergunta que deve ser feita não é se eu vou me destacar, mas eu estou preparado para isso? Você está preparado para a pressão que vai vir sobre a sua vida? Muitos querem crescer numa empresa, muitos querem chegar a altos cargos em uma empresa, muitos querem ganhar grandes salários, querem ser promovidos, querem ter um crachá, muitos querem ter um escritório só para ele, quer ter só uma secretária, quer ter um lugar, um canto para ele, quer ter... Mas a pergunta que deve ser feita é: você tem se preparado, se qualificado para isso? Porque as pessoas, via de regra, as pessoas que mais querem isso, são as pessoas mais relapsas. São as pessoas que acordam meio-dia, são as pessoas que chegam atrasado sempre, principalmente em dia do frio, chegam atrasado, mata parente toda hora. Hoje eu não vou, morreu um primo de 3º grau. Muitos querem crescer, mas não estão preparados. Muitos querem liderar, mas não lideram nem a sua casa. Muitos querem dizimar uma grande quantia, mas não dizimam nem uma pequena quantia. Veja o caso de Davi, por exemplo. Davi, você conhece a história, ele enfrenta um gigante, ele vence um gigante, ele mata um gigante,
E após esse feito, ele se destaca. Enquanto Davi estava no urso, estava na média. Enquanto Davi estava no leão, estava na média. Porque urso e leão não promove ninguém, porque a média não vai promover ninguém. A média não, infelizmente nós estamos num mundo hoje que o que conta é número, o que conta é valor, o que conta é a quantidade de pessoas. Infelizmente nós estamos num mundo que esse é o principal fator de sucesso na vida de uma pessoa. Mas Davi estava tudo bem. Ele enfrentou o urso, matou o urso. Ele enfrentou o leão, matou o leão. Estava cuidando das ovelhas, sua vida estava resolvida. Mas ele enfrenta agora um gigante. Aí, meus irmãos, quando ele faz algo acima da média, quando ele faz algo extraordinário, começaram a falar. O próprio rei Saul pergunta para Abner, ele fala assim: Abner, de quem que é esse moço aí? É filho? Agora, a palavra me mostra que Saul já tinha conversado com Davi. A palavra de Deus me mostra que Saul já sabia a história de Davi. Mas só depois que ele realmente se destaca é que ele começa, as pessoas começam a perceber e a notar, começam a olhar diferente. E aí quando você faz coisas acima da média, quando você começa a se destacar, quando você faz o extraordinário, as pessoas começam a te olhar diferente. O seu nome começa a andar na boca das pessoas boas e das pessoas ruins. Suas conquistas, elas começam a ser observadas. Todo mundo começa a olhar: ó, o carro do cara, hein? Que brasileiro é bobo. A gente mede o sucesso da pessoa pelo carro que ele tem. Mas às vezes o camarada tem um carro que é todinho dele. Por quê? Porque está pago, não deve nada para ninguém. Enquanto o outro anda de BMW e está devendo 72 prestações. E ainda sai dizendo que o carro é meu. Deu nada, tem que dar do banco, tem que pagar. Atrasa um mês para você ver o inferno que vai ser a tua vida, irmão. Aliás, deixa eu dizer uma coisa: tem muita gente que fica: ninguém lembra de mim. Começa a atrasar a conta, irmão, você vai ver. 011 vai começar a ligar toda hora. A vida de Davi começou a servir de inspiração. Sabe, irmão, quando você faz coisas acima da média, sua vida começa a servir de inspiração para as pessoas, mesmo que as pessoas, guarda isso, mesmo que as pessoas não reconheçam isso abertamente, porque as pessoas, elas têm o costume de te criticar abertamente, mas elas te elogiam para elas mesmas no íntimo. Então essas baixas emocionais, elas trabalham de diversas formas no coração das pessoas. E diante dessas situações, deixa eu ir rápido aqui, nós temos várias reações. Diante de uma baixa emocional, nós temos várias reações de defesa. E aí eu podia falar, a primeira delas é o medo. Fala comigo, medo. Quem tem o meu livro, O Poder de uma Decisão, leu. Eu dedico um capítulo inteiro ao medo. O medo é um instinto natural do ser humano. O medo, ele foi também injetado dentro de nós. O medo, ele foi projetado dentro de nós, jogado dentro de nós. Quando nós ainda éramos crianças, e os pais, que num senso de proteção, diziam assim: não sai na rua, não fala com estranho, olha, não pega bala de estranho, não saia na rua, que senão o velho do saco vai te pegar. Quem lembra o velho do saco? Todo mundo cresceu com esse ser mitológico, só que nunca ninguém viu ele. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega dali. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Até as músicas de ninar, nossa, era música de terror, para aterrorizar a criança. A criança deita no berço e fica assim, ó. É um medo, é um instinto também de defesa. Mas o medo, ele precisa ser superado ou eliminado quando ele é patológico.
precisa ser eliminado. Outro sentimento que nós temos quando a nossa emoção está abalada, o sentimento de fugir, porque normalmente quem foge tem medo. Quem foge tem medo dos embates. Quem foge do diálogo, eu escrevo lá no Instagram, só foge do diálogo quem tem medo da verdade. O olho no olho, né? Vamos conversar aqui, ó, olho no olho. É aqui, ó. Olha no olho. Acabou. Mas as pessoas hoje estão fugindo até delas mesmas. As pessoas não conseguem nem se... Aliás, eu acredito que a pior das fugas é aquela que a pessoa tenta fugir de si mesma. Reconhecer quem ela é. Reconhecer os seus problemas. Reconhecer que você é uma pessoa que tem problemas. Mas também reconhecer que você é uma pessoa que tem virtudes. Sabe, nós não podemos fugir de nós mesmos, nós não podemos fugir de quem nós somos, nós não podemos fugir daquilo que nós construímos ao longo da vida. A fuga é um mecanismo de defesa. Quantas pessoas vêm para a igreja para fugir dos problemas? Quantas pessoas vêm para a igreja para fugir de um marido bêbado em casa? Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adolescentes, pastor, vêm para a igreja para fugir do abuso de um familiar? Quantas pessoas vêm para a igreja porque aqui ela encontra uma hora e meia de paz, porque aqui dentro da igreja ela encontra 1h30 de alegria? Quantas pessoas elas fogem através dos remédios para dormir? E aqui, entenda, o pastor não está fazendo nenhuma crítica a ninguém, muito pelo contrário. Eu mesmo tomo remédio para pressão, até tem que comprar porque está acabando, senão eu vou apanhar. 5 miligramas na Prix todo dia. Corpo velho sente, estou ficando velho, gente. Quantas pessoas se afundam nos remédios para poder ter uma noite de sono, para fugir dos problemas, para fugir das situações, para fugir das dívidas. É a fuga. Uma outra reação é o sentimento de insignificância. Elias, eu estou falando aqui baseado na palavra que eu acabei esquecendo de ler aqui. Primeiro, Elias teve medo, que a Bíblia vai dizer. Temendo, ou seja, no versículo de número 3, temendo, teve medo Elias, levantou-se e para salvar a sua vida, o que ele fez? Correu. Pirelli é mais pneu, como diz o outro, essa é antiga, né? Perna para que te quero, mais antiga ainda. Foi embora, fugiu. E aí um sentimento de insignificância toma conta, porque agora, Senhor, toma a minha vida, toma a minha alma, porque eu não sou melhor do que ninguém. Como assim não sou melhor do que? O cara acabou de vencer 450 profetas. Olha o currículo de Elias. O cara chega e fala assim, não vai chover por 3 anos, não vai chover, e não choveu. E depois pela palavra dele, ele fala, agora vai chover, e começa a chover. O cara corre 25 quilômetros à frente do carro do rei de Acabe. Vigor físico. Tinha relacionamento com Deus, Deus respondeu, Deus autenticou, Deus credenciou seu ministério, provando que é Deus, mandando fogo, consumindo o holocausto. Abandonou a comunhão, a Bíblia diz que ele deixou ali no versículo 3 ainda, temendo pois Elias, teve medo para salvar a sua vida, se foi, ou seja, ele fugiu e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e a Bíblia diz que ali ele deixou o seu moço, o seu aprendiz,
o seu discípulo. Ele abandonou, é o abandono da comunhão. Sabe, irmãos, o sentimento muitas vezes, a emoção aflorada, muitas vezes quando eu estou em baixa emocional, eu não quero, as pessoas não querem conversar com ninguém, as pessoas não querem ouvir ninguém. Eu já atendi muitas pessoas no ministério, a gente atende, né, pastor? Quando a gente vai atender pessoas, muitas vezes em casa. Eu já cheguei em casas, por exemplo, que a pessoa não queria, mas nem, meu Deus, a última pessoa ela não queria conversar com ninguém. E ainda mais com o pastor. E aí foram levar logo o pastor para conversar. A pessoa não quer conversar, abandona a comunhão, não vem para a igreja, não vai mais no almoço da família, não vai mais nas festas, não vai mais nas celebrações, ela foge daquele meio que ela vivia. Sabe, se você perceber que alguém está saindo de um meio que sempre foi comum, fique atento a esta pessoa. Porque alguma coisa pode estar acontecendo a essa pessoa, a pessoa que ia e deixou de ir, a pessoa que era frequente e deixou de ter frequência. Ou seja, alguma coisa está errado, alguma coisa está acontecendo de errado na vida dessa pessoa. Então, meu irmão, tudo isso acontece pelo fato de não termos sabedoria. A palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque é ignorante. Aí alguém vai dizer: não, pastor, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E quem não tem conhecimento é o quê? Ignorante acerca de alguma coisa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou instrução. Sabe, irmãos, é porque nós não temos a sabedoria. No momento que nós estamos felizes, no momento em que nós estamos desfrutando da bênção, nós precisamos lembrar que o dia mau vai chegar. Sabe, isso não é ficar pensando no mal, isso não é ficar atraindo o mal, mas sabe, eu sempre digo o seguinte, até no Instagram tem lá, o momento mais perigoso na vida de uma pessoa, sabe qual é? É quando ela vence. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, que há mais a aprender na casa do luto, do que na casa da festa. Você tem aprendizado na casa do luto, ali você aprende lições para a vida. Mas na festa você não aprende nada, literalmente, principalmente em algumas festas. Precisamos lembrar que o dia mau vai chegar. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 vai dizer: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Porque também Deus fez a este a imposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, irmãos, na verdade, nós somos tendenciosos a levantar monumentos à nossa dor. Na verdade, nós somos tendenciosos a toda hora levantar um altar de murmuração, um altar de reclamação, levantando monumentos à nossa dor. Erguemos muros de lamentações de nossa vida. Por tendência, nós esquecemos dos benefícios que nós recebemos de Deus. E eu quero desafiar, eu tenho as últimas mensagens e ministrações que Deus tem nos dado. O Espírito Santo tem nos levado a criar dentro de nós um coração agradecido. A sermos agradecidos por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A sermos agradecidos pela bondade, pela misericórdia do Senhor que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Nós devemos ser mais agradecidos pelo fato de estarmos vivos hoje. Nós devemos ser agradecidos pelo fato de ter alimento na mesa. Nós devemos ser agradecidos pelo fato de ter uma casa, de ter uma cama, de ter um montão de coberta para jogar em cima do couro. Eita glória! Falou de coberta, agora é glória. Nós devemos ser agradecidos por ter esse templo aberto, essa casa de Deus aberta, onde nós podemos entrar, onde nós podemos cantar com o pastor Darley, onde nós podemos levantar as mãos e agradecer a Deus por tanta bênção. É um coração agradecido, é um coração alegre, mas nós insistimos
em levantar muros de lamentação. Por tendência, nós esquecemos os benefícios recebidos, mas insistimos em lembrar o mal que nos fizeram. Nós somos muito fácil. É muito fácil a gente ficar lembrando aquilo que nos fizeram, aquilo que nos maltratou, aquilo que nos machucou, mas nós esquecemos do benefício que nos fizeram. Nós esquecemos das bênçãos que nós recebemos. Reclamamos de Deus porque Ele não nos dá aquilo que nós queremos. Reclamamos de Deus porque não alcançamos aquilo que desejamos. Reclamamos de Deus porque não conseguimos comprar aquilo que o vizinho comprou e sabe que eu queria comprar, e aí, meu Deus do céu, eu fiquei com uma inveja gospel. Que para o crente a inveja é gospel. Mas nós não somos nem sequer agradecidos pelo dia da salvação em nossas vidas. Eu falei aqui esses dias, a maioria dos crentes, Dani, não lembra o dia que aceitou a Jesus. Sabe, eu penso que o dia que você aceitou a Jesus devia ser um dia tal qual o seu aniversário, onde você devia chamar alguns irmãos da igreja e falar: vamos celebrar. Celebrar o quê? A minha nova vida em Cristo Jesus. Mas você nem lembra o dia que você aceitou a Jesus. Insistimos em lembrar do mal que nos fazem, da ajuda prometida que não veio, da falta de simpatia, de compreensão das pessoas em relação ao momento que nós estamos passando muitas vezes. Porque aqui todos nós passamos momentos de dificuldades, irmãos. Todos nós sofremos, todos nós lutamos, todos nós temos o nosso dia de glória, diga amém. Mas também temos os nossos dias de dificuldade. Então veja, irmãos, estou ainda nem na mensagem, na metade ainda da mensagem, mas está tão bom que eu acho que eu vou ficar mais um pouco aqui. O tema dessa mensagem é esse, o esgotamento. Muitas pessoas estão esgotadas. Às vezes a fé se tornou chata, o culto se tornou chato. Não é que o culto está chato, a fé é chata, é você que está esgotado ou você que deixou de estar convertido. As coisas de Deus não te atraem mais. É terrível passar por um momento de esgotamento espiritual, de crise emocional. Então Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, para encher o teu coração com o Espírito Santo, para que você possa passar por esse momento difícil. Sabe, a vida emocional não é diferente, meus irmãos. A palavra de Deus no Salmo 84, versículo 6, deixa eu abrir rapidinho aqui, Salmo 84, versículo 6, diz assim a Escritura: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Ou seja, esse é o Espírito Santo. Se você está fraco emocionalmente, espiritualmente, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, para fortalecer a tua vida. Então quando nós somos, eu já vou encerrar, quando nós somos atingidos em nossas emoções, nosso semblante muda, nossa vida muda, o nosso humor muda. Sabe, não adianta simplesmente, como eu já falei aqui, irmão, ficar demonizando tudo, dizer que tudo é demônio, por falta de conhecimento. Porque aí nós passamos a andar na contramão daquilo que Deus projetou a gente para ser, daquilo que Deus nos projetou para ser. A palavra de Deus diz, Jesus está dizendo o seguinte no Evangelho de João: aquele que crê em mim. Alguém acredita em Jesus aqui ou não? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Sabe, irmão, você foi feito para fluir livremente. Você foi feito para fluir livremente sobre as pessoas. Somos rios, diga glória a Deus, não represa. Nós somos o mar morto que tem lá em Israel,
né, que tem lá por aquelas bandas, que só recebe e não flui para ninguém. Por isso nada se cria, não tem vida. Aí se você for ver, Deus dá um tratamento para o profeta. Deus fala: sai para fora, Elias, sai para fora, porque você tem muita coisa para fazer. Levanta-te, Elias, sai dessa caverna, Elias. A Elias Deus diz: levanta. A Gideão ele diz: o Senhor é contigo. A Josué ele diz: Josué, não tenha medo, não temas. A Jeremias, ele faz Jeremias descer na casa do oleiro, e faz Jeremias ver o oleiro preparando o vaso que o oleiro fazia na mão quebrou. E do mesmo vaso quebrado o oleiro faz outro, e Deus diz para Jeremias: por acaso eu não posso fazer com a tua vida o que esse oleiro fez com o vaso? Irmãos, o nosso Deus é um Deus da reconstrução. Ele pode refazer, Ele pode reconstruir. Ele tem poder para colocar em ordem uma vida em desordem. Muito embora eu preciso ser prático aqui, o que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Não adianta eu aqui orar, olhar e ser um esculhambado. Tenho que fazer aquilo que é a minha parte. Mas o nosso Deus é um Deus de reconstrução. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus que flui através do seu Espírito Santo sobre os seus filhos. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E eu quero orar por pessoas, eu quero orar por vidas aqui nessa noite. Pessoas que precisam ser cheias novamente. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não estou vazio. Não, entenda, eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você é uma pessoa que não tem a presença do Espírito Santo. Não, eu estou dizendo que Deus quer encher o teu coração nessa noite. Quem sabe você está esgotado emocionalmente por situações que te feriram, situações que te pesam até hoje. O Espírito Santo está aqui nessa noite e Ele quer te libertar. Eu quero que você fique em pé na presença de Deus. Quero que você feche os seus olhos nessa noite. Feche os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar à frente do altar aqui pessoas que vieram nessa noite necessitadas de uma bênção nas suas emoções. O Espírito Santo está aqui. E a oração que eu quero fazer nessa noite é que Deus restaure as tuas emoções. Você se sente exausta, cansada. Cadê essas pessoas? Venham para frente do altar que eu quero orar por vocês. Feche os olhos. Cadê as pessoas que querem receber esta oração? Isso, pode chegar aqui para frente do altar. Nós vamos orar com vocês. Nós vamos orar por vocês. Venha para frente sem medo, não tem problema não, gente. Pode vir, a gente guarda uma distância aqui para que vocês, possa ficar tranquilo aí. Nós não vamos tocar em ninguém também para não ter esse problema, Mas nós vamos orar com essas pessoas. Vamos orar por essas pessoas que estão à frente desse altar. Algumas vidas que precisam desse preenchimento do Espírito Santo. Precisam dessa renovação espiritual em suas vidas. Quero que a igreja feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento pela corrente da libertação. Aqueles irmãos que estão na corrente, da libertação, nós vamos abençoar a tua vida, nós vamos orar por você nesse momento. É a oração da fé. Quero desafiar você a começar hoje um propósito com Deus, embora nós vamos começar daqui umas 2-3 semanas a campanha da multiplicação. Então você pode até segurar um pouquinho para começar também a campanha, porque vai ser 9 semanas, para estar conosco. Então eu quero que você coloque a mão à altura do seu coração. Coloque a mão no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós estamos orando, Pai. Orando com os teus filhos
Teus filhos, Pai, que vieram na Tua casa nessa noite, meu Deus, buscar a Tua presença, buscar, Pai amado, a Tua face nessa noite. E o Espírito Santo nos trouxe esta palavra de revelação, essa palavra de sabedoria, essa palavra de entendimento, meu Pai. Onde nós estamos agora, meu Deus, orando por esses Teus filhos que foram tocados, Pai, por esta palavra. Eu sei, meu Pai, que aqui mesmo dentro desta igreja tem muitas outras pessoas que deveriam estar aqui à frente do altar. Porque quando colocam a cabeça no travesseiro, Pai, não conseguem dormir. Porque é uma vida desorientada, endividados. Uma vida cheia de preocupações. Um casamento que está no fio da navalha, meu Pai. Que alguns até podem dizer que é de aparência. Pessoas que precisam urgentemente do Teu toque, Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço, toca na vida dos Teus filhos agora. Enche os Teus filhos com o Teu poder e com a Tua graça, meu Pai. Que aquilo que nós como os pastores, como pregadores do Evangelho, Pai amado, nós como ministros da Tua palavra, aquilo que a palavra não conseguiu, Pai, fazer nessa noite, que o Teu Espírito Santo nesse momento faça agora entrando nesse coração. Em nome de Jesus, liberta o Teu povo, Pai amado, liberta a Tua igreja. Meu Deus, liberta aquele que está preso emocionalmente, Pai amado, a uma raiva, a um ódio no coração, abriga no coração um ódio, um desejo de vingança. Em nome de Jesus, Pai, liberta o Teu povo, liberta a Tua igreja, meu Pai. Abençoa esse meu irmão e essa minha irmã que está na campanha, que está, meu Pai amado, nessa campanha de oração, nessa campanha de libertação, 7 passos, meu Pai, em busca do milagre, 7 passos em busca da vitória, que o Teu poder se manifeste, que a Tua graça se manifeste. Nós oramos, Pai amado, abençoando o Teu povo, abençoando aquele que está no 2º elo da campanha, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, encerrando hoje um propósito contigo, e que ninguém saia daqui dessa noite sem levar um milagre, Pai, sem levar uma bênção. Que o Teu poder se manifeste, meu Pai, sobre a vida dos Teus filhos, pois nós os abençoamos. Nós abençoamos o Teu povo que está à frente desse altar com alegria, com o preenchimento do Espírito Santo nesse coração, nessa vida. Que saiam daqui completos, saiam daqui, Pai, repletos, saiam daqui alegres, felizes. Pois assim nós abençoamos o Teu povo, Pai, e o fazemos essa noite no nome poderoso e bendito de Jesus. Amém, amém. Bata palmas, queridos. Deus te abençoe, Deus abençoe. Vão em paz, vão em paz. Tua verdade, abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim. Me faz conhecer os Teus caminhos, guia-me na Tua verdade. Abre os meus olhos para que eu possa ver o Teu amor sobre mim.
de tuas asas.